Então, vocês vão ver hoje quantos são sommeliers formados? A Emília, a Adriana. Então, vocês vão ver, mas a maioria de vocês já deve ter tido contato, né, com degustações conduzidas por sommelier e tudo mais. Vocês vão ver, pelo menos da minha experiência, que é um pouquinho a forma de degustar que eu degusto assim a partir dessa perspectiva do enólogo, talvez às vezes seja um pouquinho diferente. Então, se vocês estranharem alguma coisa, me falem. Estranharem algum termo ou alguma coisa assim, me falem, porque é muito disso assim do vocabulário, das palavras que a gente usa para falar sobre vinho. Eu lembro que uma vez eu fui numa degustação também com colegas sommeliers e eu usei um termo assim, eu disse, esse aroma está mais evoluído, né? E só que era um vinho muito bom, só que era um vinho bom, complexo e com tempo de maturação, né? E eu, na minha, digamos assim, forma de falar, o aroma evoluído, a evolução, ela pode ser positiva ou negativa, depende se evolui bem ou evolui mal, né? Isso na minha construção. Na construção dos colegas naquela época, o aroma evoluído já tinha um vínculo direto com oxidação, com aroma com algum problema, né? E aí, então, eu estava tentando falar bem do vinho e eles estavam entendendo que eu estava falando mal do vinho, mas eles estavam percebendo uma coisa boa do vinho. Então, eu percebia que tinha um certo desajuste, assim, do que a gente estava tentando falar. Aí eu percebi que, às vezes, é isso, depende de como a gente, né, recebe, ou enfim, qual é a escola que a gente vem, né? Então, me falem se vocês estranharem alguma coisa, porque pode ser de percepções diferentes nossas, mas... O conceito é muito mais completo que o nosso, né? Quando você fala de evolução, assim, realmente, é porque as escolas de sommelieria não falam para você pensar se evolução é bom e se não é bom é defeito, né? Então, sim, assim, fica nesses dois pontos, né? Então mas é importante a gente ir se comunicando, assim, que eu quero dizer, né? Então vamos lá, a gente vai começar com a amostra de Pinot. Quando a gente vai avaliar o vinho, o que eu entendo, né? Para além daquilo que vocês já estão ambientados e tudo mais. A gente tenta não mexer tanto a amostra no início, não tem problema, que eu fui falando, tu já tinha mexido, não tem problema. Porque muitas vezes tem alguns aromas, principalmente aromas de defeito, que são mais sutis, assim, que a gente percebe sem movimentar muito, porque eles volatilizam antes, né? E aí a gente consegue, porque o que acontece quando a gente movimenta? Já começa a volatilizar outras coisas e fica mais difícil perceber algum aroma de defeito, né? Algum toquezinho de volátil, alguma coisa de redução, às vezes fica mais difícil porque o resto esconde ou dificulta, né? Então essa primeira avaliação, assim, a gente dá uma chegada aqui para ver, mas nesse caso eu não percebo nenhum indicativo, né, de defeito nesse vinho. Aí sim, vamos começar, digamos, o protocolo mais... que a gente está mais ambientado, né, fazendo a avaliação dos aspectos na ordem que a gente conversou hoje de manhã. O aspecto visual, depois o olfativo. Qual é a safra desse vinho, Eric? 2024. É um 24? Então ele é um Pinot. Da região daqui, né? Eu achei bem moranguinho, né? Assim, eu gostei, mas eu gosto de vinho fresquinho. 2024, né? 12,5 de álcool. Ele falou pra mim que eu tive na semana passada. Então, vamos lá. Tem algumas informações que a gente degusta do rótulo, né? Quando não é uma degustação às cegas. Qual é a uva? Pinot. Isso já nos traz um imaginário, né? Pinot, aquela uva de origem francesa, normalmente com uma intensidade de cor mais baixa. Dependendo do clone, às vezes muita astringência. E apesar de não ter aquela sensação de volume do corpo, de acúmulo de álcool, mas ainda assim é astringente, por isso que alguns pinots precisam muito tempo. Normalmente não é o caso aqui dos vinhos que a gente tem no Brasil, né, ou de regiões de clima mais quente. Então a gente vai ter um vinho de corpo um pouco mais leve, de menor concentração de cor, muito delicado, muito elegante e aquela categoria de frutas
vermelhas que a gente também tradicionalmente está, né, acostumado. Tá, isso é a biblioteca prévia que me vem pensando no Pinot. Né? Pensando aqui que é um vinho da região, aí eu não tenho biblioteca, a mim, por exemplo, não me ajuda, não me resolve, mas para você sim, porque, né, talvez alguns de vocês que já tenham degustado um Pinot daqui especificamente, ou em geral os vinhos daqui, vocês já conseguem fazer algumas associações, tá? Quais são as características dos vinhos daqui? Já vem trazendo na biblioteca, né? Safra 2024, é um vinho jovem ainda, né? Tem 2 anos por aí desde a colheita da uva. Então é um vinho, teoricamente, é para ser um vinho jovem, 12,5 de álcool. Também não é aquele vinho, né, muito alcoólico, que tu já associa com um corpo e uma estrutura maior. Então isso aqui monta para mim uma expectativa de que é um vinho jovem. Tá, vamos lá, o que a gente vê na taça para ver se isso se confirma ou não, né, daquilo que a gente tinha da expectativa inicial. Então, em relação à intensidade de cor, acho que a gente está dentro da expectativa, né, do que se considera. O que vocês acham em termos de intensidade? Baixa, né? Claro que assim, a gente tem que sempre fazer um paralelo, porque depende da tipicidade da uva, né? Tá. Por ser Pinot, eu diria média também. Exato. Então, em termos gerais, se é as cegas, há uma intensidade baixa. É Pinot, média baixa, né? Se fosse um Taná, enfim, uma uva que a gente sabe que acumula bastante cor. Não, baixa, muito baixa, a gente sabe porque a régua é diferente, né? Então, depende se a gente tem informação ou não. Nesse caso, então, uma intensidade média. Então, a gente vai avaliar a intensidade, a gente vai avaliar a tonalidade, qual é a cor, qual é o tom que vocês acham? Rubi claro. Rubi. É um vermelho rubi, né, eu acho. Eu classificaria assim. Como eu falei para vocês hoje de manhã, eu procuro não expandir muito o leque, a paleta de cores, porque às vezes eu perco um monte de tempo tentando decidir qual é a cor que eu vou chamar esse vinho, né? E me dedico menos em outras coisas. Então eu às vezes tendo a simplificar. Nesse caso parece bem tradicional um rubi, né? Então a tonalidade, a gente vai ver aqui um vermelho rubi. E a limpidez? Límpido, né? Dá pra ver que não tem nenhuma partícula, não tem sedimento, não tem aquela, né, como se fosse um véu, alguma coisa que me cause uma sensação de turbidez. Também não está opaco, ele consegue refletir luz, né? Então, límpido. Normalmente, em relação a limpidez, normalmente a gente vai caracterizar como brilhante os vinhos brancos, assim, porque realmente refletem muito, porque o nível de limpidez, a gente mede isso na vinícola monitorando o NTU, tá? É a unidade de medida que a gente faz. O NTU de um vinho tinto desse aqui deve estar aí entre 15 e 20, para vocês terem uma medida de referência, um suco de uva vai estar aí 100, 120, 150, esse aqui, né, deve estar aí em 15 e 20. Os brancos a gente trabalha abaixo de 5, né? Teoricamente seria uma boa referência para a produção. Então os brancos realmente são muito mais límpidos, né, do que normalmente os tintos. Então brilhante é uma coisa que a gente geralmente fala mais é para branco mesmo, né? Apesar de que esse aqui emite luz. Então nosso aspecto visual não denota assim a evolução da cor, não tem nenhum atijolado, está em conformidade, né, com a safra, a intensidade de cor está em conformidade com a uva. Então até aqui a nossa biblioteca funciona bem. Vamos lá. Para o aspecto olfativo, a gente já tinha antes de movimentar o vinho, né, tentado ali identificar algum defeito, naquele momento não. Depois disso, depois de movimentar, a gente vai de novo tentar procurar isso, né? Mas também não percebo nenhum defeito. Tem uma outra coisa também que às vezes a gente se depara com alguns degustadores que
que são mais caça-defeito mesmo, sabe? As pessoas ficam procurando onde é que tem um defeito. O que eu vou falar de mal desse vinho? Ah, não, isso não é no aroma, então tá desequilibrado. Né? A gente tem que ter, claro, quando eu digo assim, procurar, mas não é um foco nesse aspecto, né, geral. Mas é porque é importante a gente perceber. Depois disso, pelo contrário, é tentar desvendar aquilo que de melhor, né, esse vinho está apresentando. Então aqui a gente vai avaliar então também a intensidade. O que vocês acham em relação à intensidade desse aroma? Eu achei bom, boa, né? A gente pode dizer médio, médio mais, boa, médio mais, né? Também tem uma também tem uma coisa assim que é a primeira amostra. A primeira amostra ela sempre vai ser uma amostra que está mais suscetível a um desvio maior, né? Um desvio padrão das percepções maior. Porque a gente vem de condições, né, diferentes, a gente está com expectativas diferentes, a gente está ainda equilibrando as percepções, né? Então, inclusive quando a gente está fazendo a avaliação, ou concurso, ou algo nesse sentido para avaliação de vinhos, é importante ter uma amostra prévia para, né, fazer esse momento de padronização. Nos conselhos reguladores de indicação de procedência, a gente faz bastante isso, né, lá nas IPs. Eu, no caso, participo da IP Campanha, mas tem de outras regiões também faz isso. Quando os vinhos vêm para avaliação, para ver se pode receber o selo ou não, antes de tudo é importante dar essa padronizada. Então, acho que médio, médio mais é uma boa, né? Vou colocar assim, médio mais, eu estou mais favorável né, a esse vinho. Aí a gente vai avaliar a tipicidade e a nitidez. Na verdade, a gente pode ver as duas juntas. Acho que a nitidez eu não falei hoje de manhã para você. Né? A nitidez é o quê? A facilidade que eu tenho de perceber esses aromas, né? Porque às vezes não é de nomear, né? Muitas vezes a gente consegue perceber, a gente sente, muita gente traduz assim, parece um perfume, eu gosto, é agradável, mas não consegue nomear o que é que está percebendo, qual é o descritor, mas consegue perceber, né? São duas coisas distintas. Tem vinhos que não, que eles vão estar muito pouco nítidos, aí a gente chama que eles estão fechados, tá? Porque eles realmente não estão conseguindo, esses compostos não estão conseguindo se volatilizar e estimular nosso olfato, né? Então, é interessante a gente avaliar essa nitidez, que é a abertura aromática. Está aberto, nítido, é possível perceber, eu consigo ou não? Está confuso, parece que eu não sinto, não sei, parece que eu não sinto nada. E tem muito assim, do momento também, né? Que às vezes no primeiro momento você não consegue perceber. Eu, por exemplo, tenho dificuldade no primeiro momento de perceber. Tem que, parece que esperar um pouco. E ele vai mudando. Tem a ver com tudo. Assim, a temperatura influencia a volatilidade, o tempo também, porque claro, né, o tempo e o oxigênio que vai aos poucos também, né, interagindo ali, vai permitindo com que haja essa liberação. E tem do próprio equilíbrio do vinho, equilíbrio químico mesmo, né? A gente tem a gente chama que é o potencial redox ali, né? O equilíbrio entre as reações de oxidação e redução. Quando a gente está com um vinho num contexto onde já tem muitas forças oxidativas, normalmente acontece com vinhos com muito polifenol, vinhos com que estão muito turvos ainda, que estão em processamento, que tem uma carga de proteína muito grande, as proteínas vão absorvendo também oxigênio, então fica um ambiente mais redutivo. Aí ele fica mais fechado, né? E por que o oxigênio ele ajuda a liberar? Porque potencializa ou equilibra o outro lado, né? Das forças, digamos assim, das reações oxidativas. E aí aquilo começa, a abertura aromática acontece. Então são vários fatores, claro. A temperatura também influencia. Nesse caso, eu acho que ele está bem aberto, está nítido. Eu consigo perceber, né, o aroma desse vinho, consigo já encontrar um caminho de quais são as famílias aromáticas que eu percebo aqui. Então, acho que a nitidez está boa. E a tipicidade, ou seja, é um pinot com cara de pinot? O que vocês acham? Pra
Pinot eu sinto uma frutinha que nesse eu não senti. Eu sempre sinto pitanga. Muito, pra mim, né? Pra mim, Pinot, principalmente no Pinot da Bourbon e tal, a primeira fruta que veio pra mim é pitanga, que não veio. Sim. Veio os vermelhinhos frescos mesmo. Né? Eu não identifiquei nenhuma fruta específica, igual o morango eu não consegui sentir, mas eu só senti frutas vermelhas. Tá na classe das frutas vermelhas, aí, né? E eu senti uma pontadinha de rosa lá atrás, assim, no fundo. Eu tô meio agitada, então eu não tô muito bom. Olha, agora que tu falou, eu senti, com certeza, que também tem isso, né? Que o nosso cérebro, ele é muito safado, ele capta um negócio que faz sentido, que ajuda ele a criar, né, a imagem daquilo que ele está percebendo. Então, mas eu concordo, e eu acho que ele é típico mesmo, né? Só que a tipicidade, claro, é muito questionável. É típico por quê? Ou da onde? A nossa imagem, a nossa construção de Pinot Noir, ela é baseada no quê? Tá, na Borgonha, clima frio. Vamos lá, né? Será que essa tipicidade vai se traduzir aqui? Porque né, a uva é uma planta que responde às condições, assim como, né, todos os seres vivos. Eu falei na sua aula para não atrapalhar, senão eu ia ficar 3 horas. E também porque eu estava assistindo no computador e eu tentava ligar o microfone e não conseguia, acho que foi de propósito. Mas enfim, tanto que eu sou do tecnológico. E aí, uma vez que quando eu também escrevo, né, assim, as pessoas, a Kombi ela era blog, enfim, até hoje às vezes eu recebo alguns convites e tal. E quando teve a inauguração do bar lá do Triaca, ele convidou e tal, e a gente estava conversando sobre isso. E aí, na verdade, ele queria ouvir que o Syrah dele era típico, né? Mas, gente, uma coisa é um vinho que é bem feito e a outra coisa é você querer encontrar uma tipicidade que não existe, né? Uma coisa é você tomar um vinho que ele é equilibrado, né? Que está bem construído, está bem feito, e a outra é você ter essa referência, como você está falando, né? De França e tal, e falar assim, não, mas por que não tem? Não tem, gente, é outra coisa. É difícil, sim, né? Mas Claro, e é até hoje um atributo considerado um atributo qualitativo, ou seja, né, quando tu vai ler sobre análise sensorial e tudo mais, tu lê ali que a tipicidade é importante, né, que aquele vinho tem que parecer aquilo, né, que provavelmente ele é, mas é um conceito, então claro que o produtor quer isso, né, mas é um conceito muito questionável, assim, mas de forma geral a gente... Você é a pitanga e eu sinto cogumelo, né, que nesse eu não senti, mas depende muito do jeito que fabricou, né, se ele passou na barriga ou não, pra você conseguir, eu acho que identificar o cogumelo direitinho tem que passar por barrica. Esse daqui, eu não... Ele vai em barrica? Não. Eu acho que é o cogumelo que você sente nos pinós assim um pouco mais evoluído. Aquele que a gente provou naquele dia aqui, de 1998, é só o que tem, né? É uma nota já terciária, né, digamos assim, se a gente vai aí usar esse outro recurso de classificação, né, dos aromas. Existem aqueles varietais, existem os fermentativos e existem aqueles de maturação, que são da barrica, mas não só, também são do tempo, né? E tem tudo isso. Esse aqui, que é um vinho jovem, também faz sentido que ele tenha o caráter varietal, né? Mais dessa fruta vermelha mais fresca, também não é uma fruta vermelha muito doce, não parece um licor, é essa coisa mais, né, de fruta fresca, que eu acho que é típico e que conversa com a pitanga, apesar de que não tem pitanga, mas também está nesse grupo, né, da fruta mais fresca e não, né, dessa mais passa ou licor da fruta ou doce de fruta. E também, além do caráter varietal, os aromas fermentativos, né, que esses são digamos assim, comuns a todos os vinhos, porém não, porque também depende da levedura, depende da temperatura de fermentação, tem uma série de coisas também, né? Mas sim, acho que em termos de que a nossa expectativa é que ele fosse um vinho jovem, ele é típico, um vinho Pinot jovem, ele é típico, né? Porque ele está principalmente, majoritariamente, frutado.
com algum nuance, né, de especiaria, algum nuance eu senti antes alguma coisa, aliás, floral, né, que tu falou, e algum nuance que eu senti em algum momento, alguma especiaria, alguma, né, pimenta, que agora eu já não percebo. Mas tá, digamos que tipicidade tem. Aí a gente vai para complexidade, que são essas famílias aromáticas que a gente já está falando antes, né? Então ele tem, pode-se dizer, um aroma muito bom, mas simples. Né? Não é um aroma complexo. Esse não é um atributo desse vinho. Apesar de ser muito bom, também não é um problema, né? Nem todos os vinhos do mundo precisam ser complexos, mas não tem. A gente identificou uma família predominante, frutado, frutas vermelhas, e a gente identificou alguns nuances, né, de alguma família de floral, de frutado, mas é um vinho de aroma simples, a gente pode dizer assim. Então, né, seria pouca. Baixa complexidade. Fruta, um toque floral em segundo plano. Muito bem. Não, eu não consegui ver isso. Não. Não tem uma específica, assim, mas é. Cereja e Framboesa. É. Framboesa leva um frutinho, então acho que tem aroma. Se você vai mexe nela assim, cereja. Cereja eu gosto de comer por causa de textura, né? Vamos lá. Então, em termos de defeito, a gente já viu que não tinha, né? Então, sem defeitos. E em termos de qualidade geral do aroma, então, a gente pode dizer aí é interessante, a gente pode dizer, em termos de qualidade geral, que é muito bom, né? Mas se a gente fosse pontuar, por exemplo, se tivesse que atribuir uma nota, normalmente na análise sensorial a gente usa ADQ de 0 a 9, né? Então 0 muito, muito baixo, nulo no caso, e 9 seria a nota mais alta. A qualidade geral, apesar de na fala, na descrição desse vinho a gente dizer que ele é muito bom, a nota não poderia ser tão alta assim, porque ele é simples, né? Ele não tem o termo de aquela coisa toda de complexidade. Então o que a gente poderia dizer, falta um pouco de complexidade. Mas também não dá para pesar tanto. Por quê? Porque a proposta dele me parece que era ser um vinho jovem. O vinho jovem, a gente não vai encontrar aromas terciários. A gente não vai né, encontrar tantas famílias assim. Então tá, ele se propunha a isso. Então tem que sempre achar é difícil achar a justa medida do que é, né, em termos de nota, do que seria o mais adequado. Mas, ok. E no aspecto gustativo, vamos lá. A gente vai avaliar aquela ideia, né, da tríplice, acidez, adstringência, álcool. Eu falava bagunça de anotação, porque eu falei, não vai fazer muito não, né? Mas essa parte. O que vocês acham da acidez desse vinho? Eu achei média. É média mais. Intensidade? A quantidade, né, se a gente fosse... Eu acho que sim, que ele tem um início de boca com uma acidez bem marcante, assim, né? Ele faz salivar. Mas do meio para o fim, digamos assim, ela dá uma caída, né? E pelo contrário, aí o álcool vem e dá uma aquecidinha. O fim de boca dele para mim é quente. Depois que eu tomei ele, o que fica para mim não é tanto aquela acidez que me fez salivar mais no início, mas fica o álcool ali. Então eu não sei se essa acidez é muito alta não, eu acho que ela tem um início grande, mas eu acho que dá pra gente botar média, né? Média baixa, por aí, média pra não ser tanto, tá? Eu acho interessante essa sua eu nunca tinha visto isso. Então você avalia o ataque e depois como que ela distribui ao longo da boca? Um início de boca, um meio de boca, um fim de boca. Digamos assim, esse arco. O início de boca é esse ataque inicial. O ataque inicial dele é ácido, é pungente, ele dá um sustinho, digamos assim, né? Vamos ver o meio de boca.
Né? O meio de boca eu acho que ele tá equilibrado, não me incomoda. O finzinho, depois que eu degluti... Ele fica meio aguado, né? E depois ele aquece, né? É, porque também tem isso, né? O que acontece quando a gente tem um início muito ácido? A nossa percepção, nosso corpo produz um monte de saliva, que é o marcador de que tem ali acidez. Então, né, as papilas identificam, um negócio super ácido. Opa. Vou produzir saliva para equilibrar isso aqui, porque tá ruim, né? Tá ruim de ficar sentindo esse gosto ácido. Aí, claro, dá uma sensação que dilui, ele não tem sustentação para manter depois. Parece que ali ele dá uma caída e fica o aquecimento. Eu acho interessante o arco, digamos assim, que se forma. E também tem a coisa de ser a primeira amostra, né, gente? Vocês vão ver que lá pela terceira, quarta, a nossa papila já não vai sentir essa acidez aqui e vai dizer... Tá, já vai, entendeu? Porque já se acostumou, né? Então a primeira amostra realmente ela é mais impactante gustativamente. Tudo bem? Então, eu acho que de acidez a gente pode deixar média, né? Em termos de álcool, a gente já sabe o álcool que ele tem, é 12,5. Teoricamente não é um álcool alto, né? Se tu olhar o número ali, não é um álcool alto. E aí ele deveria estar equilibrado, mas esse finzinho lá me faz aquecer, assim, mas tá, né? O calor, digamos assim, aqui álcool, quando eu digo, o termo técnico seria, né, o aquecimento, né, o termo mais apropriado no campo da degustação. O aquecimento significa a maior percepção dele? Ou não? Não, o nome do critério mesmo. Então, quando eu digo assim, ó, acidez, né, eu vou entender que é o quanto tá ácido ou não. E álcool é o quanto aquece ou não, porque não tem uma relação direta com o número, né? Eu não estou avaliando o número exatamente, mas o que aquilo, naquele conjunto, me entrega, né? E seria um desequilíbrio? Pois é. Então, é porque a sensação Ele que tem desponta, é né? mais ou menos que você sente, mais, né? É porque ele No aquece finalzinho ele final. aquece, mas eu não acho que ele... Porque no global, no contexto global, acho que ele tem um bom equilíbrio. Ele faz salivar, depois ele dá uma aquecida. Eu acho que talvez a gente, e aí digo eu, a gente pecou um pouquinho, porque talvez esse vinho fosse favorecido se estivesse mais gelado. Acho que ele ia resolver o desconforto tanto com o início, né, que saliva mais, quanto com esse aquecimento no final. Tá? Fora da geladeira e deixei ele só fresquinho. Não, mas o professor Eric colocou ali pra Pois é, podia ter... pra gelar, e aí meio que eu tirei antes, podia ter deixado uns minutinhos a mais. Que às vezes é isso também, né? A temperatura, ela resolve esse pequeno... Eu acho que ele é um vinho equilibrado, afinal, né? Aquele meio de boca me causa uma boa sensação de um bom equilíbrio. Mas como estava um pouquinho quente, né? O que acontece? Na temperatura mais alta, a gente percebe mais a acidez, né? Por isso que vinho branco a gente toma gelado, porque a acidez já é mais alta também. Então, como a gente percebeu aquele ataque de acidez mais forte, salivou demais, deu uma diluída geral, né? E aí ficou aquele final meio que faltando, né? Aquecendo, que também podia ser resolvido se tivesse um pouquinho mais gelado. Foi uma surpresa, eu até achei melhor do que imaginei. Não, eu acho que em termos do equilíbrio, assim, o álcool, ok, a gente pode dizer médio também. Partindo desse pressuposto, né, de que ele tá com um bom equilíbrio, que eu acho que sim, e que o prejuízo, digamos, a nossa percepção é um pouquinho mais relacionado à temperatura do que ao desequilíbrio do vinho. Pelo menos eu aqui, os jeito só escreve se é equilibrado ou desequilibrado. A gente não coloca se é baixo, alto, essas coisas não. Aham. Não, aí depende de quanto tu quer ser prolixa, né? Aqui eu tô sendo bem prolixa, né? De falar assim, com detalhes e tudo mais. E aí depende da degustação, de como é que é o contexto. Não, e acho que é o objetivo também da gente. Tem muito, eu já tomei vinho de 16, não 16, mas 16% que desce tão redondinho assim, tá tão equilibrado que Claro. eu não chutaria que teria esse álcool, né? Eu acharia. Não, e principalmente as cegas a gente não tem. Por exemplo, se tivesse as cegas aqui, esse vinho mais quente, eu ia dizer que ele estava muito alcoólico, né? E com pouca acidez. Esse seria o meu juízo técnico, digamos assim,
né? Mas sabendo que não, porque aí a informação já me confronta, eu digo, tá, não, me permito investigar outras possibilidades. Que aí, nesse caso, eu acho que é mais nesse caminho aí. Porque quando a acidez está muito baixa e o álcool está muito alto, ele aquece, mas ele não faz salivar no início, que nem a gente pensou. E muitos de vocês, quando eu perguntei, a acidez está alta, está baixa, não sei o quê. Não, está alta, porque todo mundo salivou bastante no início, né? Então, quando falta acidez, ela não causa esse alvoroço todo, né, no ataque. E quando sobra, ela não morre no final, né? Quando sobra acidez, tu percebe ele com a tendência ácida do início ao fim, né? Então, aqui... enfim, a gente pode chegar nessa conclusão. A destringência, né, que seria... eu estou separando os três, principalmente na ideia de que o equilíbrio, que é a grande questão que a gente está avaliando ou não, num vinho tinto, vai ser composto por esses três, né, a acidez, álcool e a destringência. Então, esses três é que vão me permitir chegar na conclusão se ele está equilibrado ou não. E a destringência dele, o que vocês acham? Baixa. Baixa, né? Não tem a destringência, não causa aquela sensação de secura em boca, não trava. E ok, a destringência baixa. No equilíbrio geral, acho que ele tem um bom equilíbrio, né? Que era o aspecto que a gente ia avaliar. Além do equilíbrio, a gente pode fazer essa avaliação global, gustativa, né? Digamos assim, qualidade geral. A qualidade geral dele, então, né? Nos slides tinha uma coluna no meio, né? Que falava leve, macio, encorpado, magro. O que vocês acham desse vinho? Uhum. O magro é um vinho que não tem untuosidade, tá? Porque a untuosidade seria o oposto, aquele vinho untuoso que tem aquela sensação aveludada, aquela coisa que parece que, né, que desliza assim pela boca, que ele é um vinho untuoso. O oposto disso, aquilo que não tem untuosidade, que normalmente são vinhos com uma acidez um pouco maior ou uma destringência, alguma aspereza aí que causa incômodo, o oposto disso é um vinho magro. Principalmente o que é mais ácido, porque o encorpado aí vai ser outra coisa, vai ser um vinho duro, vai ser um vinho, né, por aí. Qualidade geral, acho que é um vinho leve, né? Eu achei sedoso também. Leve, sedoso, elegante, eu pensei também, acho que sim, acho que ele né, tem um bom... Tá? Tem outro aspecto que a gente não avaliou aqui gustativo, que seria a persistência, né? A persistência, então, depois que eu degluti, quanto tempo eu ainda fico com aquela sensação vívida, né? O gosto desse vinho vívido no meu paladar. Aí a gente pode usar um critério bem objetivo, assim, meio que contar os segundos mesmo de quanto tempo ele dura. Um vinho que dura menos de 3 segundos e eu já não sinto mais o gosto dele, é um vinho de baixa persistência, né? Um vinho média persistência aí vai de 4 a 6, 7, acima de 8 aí é um vinho persistente, né? Aí depende, geralmente vinhos mais complexos, mais intensos vão ser mais persistentes, porque tem mais moléculas ali, né, para causar esse impacto todo. Eu achei médio. Aham, uma persistência média, né? Para mim chegou ali num 4, 5 e aí acabou, né? E vocês viram que eu avaliei depois de deglutir, né? Ou seja, que também é essa questão. Cospe o vinho ou não, como é que é, descarta a amostra. Bom, essa é uma, vamos ver assim, não tem um consenso, né? Tem gente que fala, só dá para avaliar completamente o vinho se tu deglutir, né? Tem coisas que precisam. Eu sou dessa escola, mas também não acho que a gente tenha, claro, essa primeira amostra que a gente estava esgotando todas as possibilidades, a gente voltou nela várias vezes. Nem todas deverão ser assim, né? O ideal é que a gente, quando tem uma bateria longa de amostras, né, que a gente
tome um gole do vinho para fazer uma avaliação mais global e depois, se precisar tirar novas dúvidas, coisas assim, né, descarte os outros goles. Principalmente dependendo de quantas amostras a gente tem, né? Então, às vezes tem concurso assim com... Eu já fiz avaliação do IP com 52 amostras no dia. Então, é impossível, assim, né? Impossível. E mesmo tomando um golinho, vocês podem imaginar que no final do dia a gente tá... Não tem como. É muita... 52 golinhos. Né? Então, chega nos últimos, já tem um prejuízo, digamos assim. Não digo da percepção, mas certamente tem um desequilíbrio, né? Do que eu percebia no início para o que eu percebo no final. Às vezes, no final, eu estou mais criativa, né, na minha percepção. E às vezes, então, tem um desajuste, né? Está tudo equilibrado. Hã? Depois de 52 anos, está tudo equilibrado. Por isso que o ideal nesses casos é quando a gente fazer mais de um grupo e inverter a ordem das amostras para tentar diminuir, daí na percepção de muitas pessoas em momentos diferentes, os ruídos, porque certamente existem ruídos, né, para além da nossa própria avaliação global em termos de nota. Essa é uma avaliação que não é todo mundo que usa, no campo de enologia a gente acaba usando bastante, né, que é dar uma nota final, que é o critério que se usa para dar medalha em concurso, por exemplo, tá? Né? Vamos lá. Então, avaliação global, deixa eu fazer aqui um quadradinho. Avaliação global de tudo. Global. A escala vai de 60 até 100, tá? A OIV disponibiliza uma planilha, digamos assim, que tu vai pontuando cada critério e no final a soma de todos eles vai dar algo aqui, entre 60 e 100. Mas a gente não anda com essa planilha a tiracolo na vida o tempo inteiro, né? Então, depois eu vou procurar ela na internet e mando no grupo pra gente. Então, o que eu indico para vocês? Abaixo de 70, tá? 70 já é ruim, 75, deixa eu dizer assim. Abaixo de 75, só vinho com defeito. Se ele é ruim, mas não tem defeito, claramente, vocês já vão do 75 para cima, tá? Abaixo de 70 é vinho com problema. Porque às vezes é isso, assim, vou ensinando para os alunos e tal, aí alguém me apresenta, é um vinho ok, 65. Mas por quê? O que houve? Né? Qual é o problema do vinho? Então é bom já dizer, assim, isso com base, vou dizer, não tem escrito em nenhum lugar, com base nas vozes, não só as da minha cabeça, mas as das que eu ouvi no decorrer da vida. De 75 até 85 é um vinho genérico, tá? Aquele vinho genérico, não tem uma grande coisa que a gente ache interessante, não tem uma qualidade. Ele também não tem defeito, mas não tem uma coisa assim, o nariz dele é muito legal, a cor dele é muito legal, ele tá bem equilibrado, a gente não conseguiu... É uma coisa bem assim, né? Genérico. Aí a gente vai para o ajuste fino, de 85 até 100. Primeiro, 100 praticamente não existe. Eu já vi grandíssimos vinhos com nota assim, grandíssimos vinhos, 98, 97, tá. 100 eu nunca vi, mas é porque assim, também quando tu diz o 100, é como se não existisse nada além disso, né? Tu assume de fato que nada pode existir de melhor. Não sei, tá, isso eu que tô dizendo, né? Não deu 100, né? Claro, mas aí não, mas a outra coisa. Quem então, assim, baseado em qual critério que não tem 100? Tá, não, é isso que eu tô te dizendo, o critério único e exclusivamente, a mesma coisa que eu tô te falando, que de 75 para baixo só as vozes na minha cabeça. O 100 é um lugar assim, tá, o que o vinho tem que ter para ser 100? Que também tu pode me devolver a pergunta e dizer assim, por que ele não pode ser 100, né? Aí é uma discussão de... As avaliações que a gente vê desses influencers aí, é baseado nessa escala aí? Não. Olha, eu não tenho certeza, mas essa é a escala da OIV. Dessa escala dele, né?
É a escala dele, né? A O povo pagou pra ele. Não, a OIV é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, é a entidade mundial, né, que centraliza. A Citec Eu já até é a sei ABS. que é. Aí tem um milhão de É o seguidores. Bayer. Quem? A escala, não, essa eu não conheço. Isso dá pra fazer avaliação. A ABS não usa W7, não. É outra coisa, né? As gurias talvez saibam, não sei se elas são sommeliers pela ABS. Eu peguei uma aula de enologia esses dias agora na faculdade e eles estavam falando sobre esse critério de Citec. Não, Para fazer a avaliação global no final. pode ser, eu não estou familiarizada, até vou procurar, porque é interessante, só não, né, não sei. Vou mandar depois a planilha para vocês verem. Então, tem aqui defeito, de 70 até 85 genérico. Aí a gente começa assim, ó, de 85 a 90, a gente vai ter bons vinhos. Tá? De 90 a 95, grandes vinhos. E de 95 para cima, não é que não exista, existe. Mas é o unicórnio, é aquela coisa que tu vai degustar poucas vezes na vida, tá? Tá. Não sei, depende do momento, assim. Claro, isso aqui é uma piada, né, gente? Mas o que eu quero dizer, assim, é que aquilo não é só ser um grande vinho, é ser algo absurdo, é ser aquele vinho que tu vai falar pro resto da vida que tu degustou aquele vinho. Aí tá, aí entra aqui, né, mas... Tá explicando que estão custando tão caro, unicórnio? Tá, mas é uma referência. E claro, se vocês querem a construção mais assertiva, digamos assim, de como é que chega aqui, aí tem que pegar a planilha, tem que começar a pontuar todos os critérios e somar e ver, né, a soma dos meus critérios resultou em algo que está mais ou menos nisso aqui, porque é isso, é bem objetivo, né, os critérios, tá? Esse vinho aqui, eu daria para ele um 87. Eu, Esther. Eu daria 88. Né? Nessa faixa, assim. Um bom vinho. Eu também ficaria nessa faixa de 87, porque ele realmente me surpreendeu positivamente. É que eu tô com a referência, claro, a referência crua do Pinot, né? Então, nesse caso, assim, que aí vai mudando, dependendo das amostras que tu tem, tu invariavelmente vai comparando com os Pinots que tu já tem, né, já degustou na vida, então é isso, assim, vai, Legal. né? Uma observação é que é muito comum você ver nos mercados essa parte dos selos Com a nota. só a partir de 88. Ah, esqueci de dizer, claro, por quê? As medalhas, como é que funciona? Normalmente a faixa 88, 89 ganha bronze. Ganhou medalha de bronze no concurso tal, tá? Aí 89, aqui o concurso informa, né? Depende, assim, por isso que eu tô dizendo normalmente, né? Ou aqui 89 a 91, prata, né? Aí tem 91 para cima, assim, o ouro, e tem a gran ouro, que normalmente são aquelas com as pontuações mais altas, né? Não sei se... um pouquinho antes do unicórnio. Não, o unicórnio, eles criam uma estátua, assim, aqui. Né? Até 95. Eu vou achar, porque eu tenho, acho, o edital de um concurso para mandar também para vocês o print das referências. Porque isso aqui é meio distribuição por porcentagem também. Por exemplo, tem concursos que às vezes nem conseguem pontuar o bronze, nem conseguem dar medalha de bronze. Porque assim, eles decidem no regulamento do concurso que 30% das amostras, até 30% podem ser medalhadas. Não mais que isso, porque senão todo mundo ganha medalha, né? Aí vão ser 30% as melhores notas. Aí eles vêm pra cá, né? Começando pelo gran ouro, dão os gran ouro. Aí depois dão os ouro, aí depois dão as pratas. Às vezes tem concurso que já gastou os 30% aí e nem chega no bronze. Então quer dizer que o vinho até tinha nota, mas não ganha medalha, porque tem que ser o recorte daquela porcentagem do grupo geral de amostras.
cada concurso tem seu regulamento, né? Tô falando de um que eu lembro agora. Acho que a gente vai para as próximas amostras, e aí agora, um pouco menos prolixa, a gente pode ir fazendo, conversando, né? Mas não necessariamente vou traduzir aqui. Prefere confrontar Barbera, Marcelão ou Fé? O que tu acha da gente fazer um barbeiro ou barbera? Como é que vocês falam? Tá. Só que a Barbera ela é bem forte. Tá, bem, super intensa.